Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar de um assunto muito pedido aqui. Vamos falar de fuzil. E para me ajudar nesse assunto aqui, que é sensacional, eu convidei meu amigo Rocco, instrutor Rocco. Se apresenta aí, pessoal. Obrigado, Marcelo. Pessoal, sou o instrutor Rocco, né? Tenho postado alguns vídeos aí também nos canais Também tem um canal de Instagram, né? Instrutor Rocco, Facebook, YouTube também. E hoje a gente vai falar um pouquinho de fuzil. Vamos fazer uma pequena diferenciação entre fuzil de assalto, fuzil de precisão e fuzil de caça, né? Exatamente. Se você curte os nossos vídeos, gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você inscreva-se aí no nosso canal, no canal também do Professor Rocco, tá? Também deixe seu comentário, compartilhe. Seus comentários aqui são importantes porque trazem relevância para o vídeo é distribuído para mais pessoas, tá? Então é muito importante. Deixa aqui também suas dúvidas, suas críticas, porque a gente gosta de discutir, de conversar, e também deixa um recado aí para a gente, valeu? Como a gente estava falando, vamos falar um pouco de fuzil. E uma dúvida que muita gente tem, Rocco, os nossos alunos, né? A gente tem primeiro fazer a diferenciação, tá? Entre rifle, fuzil e carabina. O que é isso, afinal de contas? Então, Marcelo, no Brasil é um pouco confuso, né? O R105, que é a norma que regulamenta aí. Regulamentava, né? Foi reeditada aí. Foi reeditada. Ela não é muito clara, né? Aí ela deixa algumas dúvidas que o pessoal geralmente pergunta, né? Exatamente. Então, normalmente, né, esses termos rifle, fuzil e carabina, eles se confundem. Por quê? Porque não existe, como disse o Rocco, uma diferenciação clara entre elas. Não existe uma norma, nem técnica e nem legal que faça essa diferenciação. Na realidade, a expressão rifle se refere a qualquer arma longa de alma raiada. Não é isso? Então, Exatamente. seria o gênero do qual são espécies o fuzil e a carabina. A carabina, certo? E aí, aqui no Brasil, existe dois critérios, basicamente, de diferenciação que você pode encontrar entre fuzil e carabina, tá? O primeiro, que era trazido pelo antigo R105, que nesse agora, na renovação, não teve, que era justamente o tamanho do cano. E o R105 nem falava qual era o tamanho. Dizia que aquelas armas longas de uma raiada de cano maior se chamaria fuzil. E as de cano menor seriam, então, as carabinas, tá? Mas um outro fator de diferenciação também é o tipo de munição, né? As armas longas de alma raiada que utilizam munição de pistola também podem ser chamadas de carabina. Exemplo, a CT-40 que a gente tinha, né? Era um trambolho desse tamanho. Agora a CTT, que era um trambolho desse tamanho e mesmo assim era classificada como carabina. Então não existe uma diferenciação clara. Aqui no Brasil a palavra rifle também é utilizada para aquelas armas de precisão, né? Muita gente usa para arma de precisão, o riflezinho 22 que a galera usa para brincar. Se vocês não sabem ainda, o Rocco é meu colega de turma, instrutor de tiro também formado pela Academia Nacional de Polícia. Já demos muita aula pelo Brasil aí, né, Rocco? Muita aula, muito tiro. Formamos muita gente também. Muita aula. Bem, feita essa primeira diferenciação, então vamos para um ponto importante para a gente fazer uma pequena classificação aqui, bem simples, tá? Fazendo 3 diferenciações básicas sobre o que são esses fuzis. O primeiro é o chamado fuzil de assalto. O que vem a ser um fuzil de assalto? Então, o termo fuzil de assalto surgiu com os alemães na Segunda Guerra, onde na Primeira Guerra tinha uma característica a guerra, né? Eram guerras de trincheiras, onde os inimigos ficavam entrincheirados e faziam a sua guerra lá. Com o advento de tanques blindados na Segunda Guerra Mundial, esse combate deixou de ser entrincheirado, ele passou a ser mais dinâmico. As tropas caminhavam mais, avançavam mais, né? E com isso elas adentravam em cidades, né? Então, tanto quem defendia a cidade quanto quem avançava adentrava em cidades. Então, as metralhadoras da época, elas eram estativas, né? Estáticas, elas eram fixas num ponto e funcionavam só ali, tinham que desmontar ela e transportar para um outro lugar. Então, os alemães pegaram uma metralhadora dessa, meio que subcompactaram ela para que ela pudesse ficar portátil. Então, aí surgiu o fuzil de assalto, o termo fuzil de assalto. Em alemão não lembro a palavra, também não falo alemão, ia passar vergonha. Eu também não. Então surgiu esse termo na Segunda Guerra Mundial, né? E depois se propagou aí os Estados Unidos, os outros países, cada um fez o seu fuzil de assalto. Exatamente, a gente vai mostrar os 2 principais modelos, vamos assim dizer, que competiram aí durante a história. Só um detalhe interessante sobre a expressão assalto, tá? Assalto
Não é relacionado ao assalto no banco, ao crime de roubo, Isso. por exemplo, tá? A expressão assalto se refere a uma tomada muito rápida e agressiva de um local por várias pessoas. Então, eu fui sargento de carreira das Forças Armadas e eu era comandante de grupo de combate, era sargento de infantaria. Então, o grupo de combate, ele tinha que tomar uma cota, por exemplo, uma elevação ou uma posição inimiga. Você ia lá se deslocando inicialmente, tentando se defender, tentando se proteger para chegar o mais próximo do inimigo, atirando. Existem as movimentações que a gente fala, né? E aí, na hora do assalto, era o quê? Quando estávamos o mais próximo possível do inimigo, todo mundo se levantava e partia para cima com muita agressividade. Então, essa era a técnica. E o fuzil, então, ele tinha que ser pequeno o suficiente, leve o suficiente para ser conduzido por uma pessoa durante todo esse caminho, por isso a expressão veio da guerra, e na hora do combate, ele poder então fazer o combate aproximado, pois que as metralhadoras antigas não permitiam. Não permitiam. Então, por isso o fuzil de assalto. Inclusive, os fuzis de guerra, os mais antigos, inclusive tem uma baioneta na ponta, que é o caso do FAL, justamente porque o combate é tão aproximado que se você não acertar ou acabar a munição, você usa o fuzil como uma arma perfuro cortante aí, tá? E aqui estão, então, os dois principais exemplares, ao menos historicamente falando, né? Não vamos falar de qualidade aqui, mas os dois principais rivais, tá? Temos aqui o AK-47, né? A de automático e K de Kalashnikov. Que é o inventor, né? Que é o inventor, Kalashnikov, o russo, e 47, que foi o ano que ele foi desenvolvido, tá? É uma arma muito utilizada ainda no mundo inteiro, né? Vários países fabricam ele, China, Estados Unidos. Esse aqui é americano, né? E é uma arma simples e de funcionamento excelente. Ela foi projetada para funcionar tanto no calor do deserto, no frio do Alasca, na areia, na água, em tudo quanto for ambiente aí. Ela tem, se vocês manusearem ela um dia, vocês vão perceber que ela é cheia de folgas, né? Ela sacode inteira, justamente para ter essa folga do material dilatar e se contrair e ela não travar. Exatamente, a arma que mais mata a gente no mundo, que mais matou na história, foi o AK-47. E aqui a plataforma AR, né? É uma plataforma excelente, né? As características de fuzil de assalto, né? Ser leve, ser pequeno, compacto, capacidade razoável, um carregador de 30 cartuchos no calibre 5.56, né? Os fuzis de assalto, geralmente, eles não são em calibre super potentes, como 7.62, até 7.62, né? Até 7.62 né? Funciona bem. A partir daí, ele começa a ficar muito grande e muito pesado, né? Agora, recentemente, estão lançando, não sei se a Taurus vai lançar aqui no Brasil também, mas está uma tendência mundial de encurtar o cano do fuzil de assalto. Para quem faz CQB, invade residências, né? Não para assaltar, né? É polícia. Combate em ambiente confinado. Combate em ambiente confinado. Eles estão reduzindo, perde um pouco da capacidade balística da munição, mas a curta distância funciona muito bem ainda e facilita ingressar em ambiente muito confinado. Então é isso aí, pessoal. O fuzil de assalto, então, é um fuzil muito menor, tá? Portáteis, de certo ponto de vista, todos são. Mas ele é um fuzil muito mais portátil para o combate aproximado. Esse é um fuzil, uma carabina, né? Dependendo do ponto de vista, tá? Pode ser chamada carabina também. Tanto que a Embel lançou o IA2, né? IA2. Tanto fuzil quanto carabina, mesma coisa, só aumenta o tamanho do cano. Tá? Então pode ser chamado de carabina também, tá? E para o cidadão aí ele é acessível, né? O cidadão comum pode comprar, né? Pode adquirir. Essa mudança que teve recentemente de legislação facilitou, né? Para o calibre 5.56. Para o calibre 5.56, 9mm também foi incorporado aí para os civis. Então é uma arma que está sendo vendida muito, inclusive a própria Taurus está... por um período, não sei se já voltou, suspendeu as vendas porque não conseguia entregar, não deu volume de produção. É uma arma excelente para defesa de residência, defesa de fazendas, até mesmo a caça. Mas ela merece uma responsabilidade maior. Porque um projeto desse aí que passa pelo para-balas, ele vai aí 4, 5 quilômetros sem destino. Vamos fazer o seguinte, se a gente for explanar de cada uma, vai ficar muito grande o vídeo. Fica o convite, então, para a gente fazer um vídeo sobre cada um desses fuzis aqui? Beleza, fechou. Para explicar exatamente cada um deles? Então, fechou o convite aí. Bem, então esse seria o fuzil de assalto, tá? Porque assalto para o combate aproximado, tá? E a expressão assalto vem, então, da guerra. Tranquilo? Outra coisa, que não é aula de história não, tá?
Só para vocês saberem de forma genérica aí o que as pessoas mais pedem. Vamos agora falar sobre um outro tipo de fuzil. Uma outra espécie de fuzil também, alguns também chamam de rifle, já explicamos o porquê, é o fuzil de caça, né, Rô? Esse aqui é um fuzil 308, tá? Mas voltado para caça. Ele também necessita ser uma arma leve. Geralmente ele é aferrolhado de repetição, tá? Por quê? Porque para caça as pessoas precisam apenas de um único disparo. Até porque se ela acertar mais de um tiro numa caça, vai começar a estragar a carne da caça, né? Então a ideia é que você seja preciso, efetivo. Um tiro derrubou. E é só ir lá buscar a sua caça, né? Então, geralmente ela tem trilhos para você colocar lunetas para tiros mais distantes, mas ela sempre tem também o aparelho de mira mecânico. Por quê? Funcional, preciso e não precisa de pilha, está sempre ali, e de uso simples, né? Todo mundo consegue usar tranquilamente. Exatamente. Só prestar atenção que fuzil, de uma forma geral, é tudo a mesma coisa, tá? Arma longa de alma raiada, com grande potência. Essa também é uma arma de grande potência. Porém, principalmente nos seus acessórios, nas suas características, ela fica mais adaptada para a caça. Por exemplo, é uma arma muito mais leve, né? Mas também extremamente precisa, né? Extremamente precisa. Até mesmo os riflezinhos 22 aí, né? Aquele 17 HMR é extremamente preciso. Até 200 metros ali ele bate exatamente onde você mandar, né? E isso, o calibre do fuzil vai depender do que você está caçando, no caso, arma de caça, né? Porque não adianta você dar um tiro de 308 num coelho, numa lebre. Numa pombinha. Numa pomba. Não vai sobrar nada para você comer depois. Só uma observação aqui importante, ó. Distância, capacidade de combate, tá? Precisão, capacidade de combate. Então elas são, como talvez eu pudesse dizer, inversamente proporcionais. Se eu quero uma capacidade de combate, maior quantidade de tiro, maior rapidez, para um combate mais aproximado, eu perco em precisão. Eu consigo fazer um tiro preciso com uma arma dessa? Tranquilamente. Tranquilamente. Mas com uma arma como essa aqui, eu vou ter uma precisão muito maior. Porém, a curta distância, eu perco então capacidade de combate, pelo tamanho, pela necessidade, pela baixa quantidade, né? Por ser de repetição. Existe esse tipo de fuzil também semiautomático, né, Rô? Existe tanto de caça como fuzil de precisão semiautomático. Bem, vamos então para o nosso terceiro tipo de fuzil, o que nós chamamos de fuzil de precisão. Mas, professor Rocco, instrutor Rocco, que coisa maravilhosa, estou emocionado, cara. Professor Rocco, toda arma não é precisa? Porque só esse eu vou chamar de precisão. Toda arma tem que ser precisa, né? Tem que ter um nível de precisão adequado. Tem que ter um nível de precisão adequado ao seu fim, né? A gente chama de fuzil de precisão os que são de extrema precisão. Não que o T4, né, ou esse outro fuzil de caça não sejam precisos, são extremamente precisos. Mas quando a gente leva esse nome precisão ao extremo, aí a gente utiliza o termo fuzil de precisão, né? Que é uma arma totalmente diferenciada das outras que a gente falou anteriormente. Exatamente. E começa pelo calibre, né? Esses aqui, fuzis de assalto, calibres mais leves, tá? Porque um calibre muito pesado faz com que a arma também fique pesada. Exatamente. Tá? Esse aqui, um calibre suficiente para bater a caça que você deseja, e aí vai variar, né? Caça maior ou caça menor, um calibre maior ou um calibre menor, tá? E esse aqui não, esse aqui, dependendo da precisão, preciso de mais peso no projétil para que eu tenha mais precisão. Quais são os calibres que a gente pode encontrar aqui para esse tipo de fuzil? Geralmente, fuzil de precisão você vai encontrar a partir do... Até usam o 5.56, mas ele sofre muita influência do vento por ser um projétil leve, então ele não é tão usual, né? Mas você vai encontrar calibres a partir do 308, né? 308... até ponto .50, né? Até ponto .50. 308, 300 Magnum, 338 Lapua, ponto .50 BMG. Então você consegue... Tiros aí já estão praticando tiros de 3, 4 quilômetros aí. Exatamente. Eu vi uma reportagem de um fuzil de 7 quilômetros russo, tá? É uma arma bem mais pesada, com um cano bem mais reforçado, não é isso? Por que o cano é reforçado? O cano dele é mais reforçado, né? Ele tem mais massa, por dois motivos. Para que você tenha uma vibração menor no cano, né? O movimento harmônico no cano seja menor, e que agregue um pouco de massa também na arma, para que você tenha um controle melhor do recuo. Não é uma arma para você utilizar como fuzil de assalto, sustentando ela,
né? É uma arma para sempre atirar apoiado. Você pode apoiar ou numa árvore, ou num bipé, ou num tripé, né? É uma arma que não tem aparelho de pontaria mecânico. Geralmente, fuzil de precisão vem sem nenhum aparelho de pontaria mecânico, porque não é uma arma para você sustentar, né? Então, ela vem com trilho, que é onde você coloca a sua luneta, né? Tiro de precisão é sempre feito com luneta, não se utiliza red dot para isso, tá? É uma arma que as peças dela se encaixam perfeitamente, sem nenhuma folga, diferente do AK-47, que é cheio de folga, tá? Por quê? Porque quanto menos essa arma chacoalhar, quanto menos peças móveis ela tiver, né, ou menos folga nessas peças móveis, mais preciso ela vai ser, né? Normalmente de repetição, né? De ferrolho. Para quem não sabe o que é de repetição, é uma arma de ferrolho, tá, pessoal? A cada tiro você faz essa movimentação. fazer a movimentação do ferrolho dela. Existem armas semiautomáticas, né? Que utilizam carregadores, são semiautomáticas, de precisão também. Elas já estão chegando bem próximo à precisão das aferrolhadas, né? Dependendo do tipo de tiro que a pessoa vai fazer, ela opta pelo aferrolhado, né? De repetição ou semiautomático, né? Muito legal. E é uma arma de uso individual. Quem faz tiro de precisão tem que regular a sua arma para você, para o seu olho, para o seu porte físico, para a sua posição de tiro, tudo para você, né? A outra pessoa até consegue atirar com ela e acertar razoavelmente bem, mas ela é uma arma que é toda regulada para você. Exatamente. Só um detalhe, Marcelo? Fica à vontade. Curiosidade aqui, tem gente que talvez não saiba o que é cano flutuante. Quando você escutar, meu fuzil tem cano flutuante. O que é isso? É o cano não encostar na parte da armação da arma, né? Então, para você saber se o seu cano é flutuante, você passa um papel entre o cano e a coronha, ó, tá? Isso. E ele passa, ou seja, ele não encosta. Por isso que chama-se cano flutuante. Tá. Somente dois aspectos aqui agora para a gente discorrer. Primeiramente, o emprego, tá? Então, esse aqui, emprego, qualquer cidadão comum pode ter para sua defesa, claro, com muita responsabilidade, uma arma muito potente, tá? Para a defesa da sua propriedade rural, certo? Pode ter uma AK também, só que aí vai ter que ser uma AK no calibre 5.56, né? Qual é o calibre padrão do AK, Roque? É 7.62 por 39. Por 39. Então, 7.62 diferente, não é o padrão OTAN, né? Não, o padrão que a gente tem no Brasil, que é o Parafal, digamos assim, ele é 7.62 nato, né? Ele é 7.62 por 51. O que é esse 51? É o tamanho do estojo. É o tamanho do estojo, a altura 51. O do AK-47 é 7.62 por 39. É um estojo um pouco menor. Um pouco menor. 39 milímetros de estojo. Inclusive, quem deseja ter uma AK-47 no calibre original, no calibre, tem uma certa dificuldade de conseguir insumos, né? A munição dele não é tão fácil de conseguir, né? E tudo dele é específico desse calibre. Exatamente. Essa arma aqui para caça. Então, se você é caçador aí, quer caçar. Agora, esse fuzil aqui, ele é mais específico para forças policiais e para as forças armadas, né? É um fuzil, ele também tem a sua aplicabilidade esportiva, né? Tem a categoria F-Class, você faz tiros de 300, 600, aí tem as categorias, né? Mas também dá para se comprar com CR e se utilizar para tiro esportivo. Mas ele é bem utilizado nas forças policiais, os snipers, né? O atirador designado, que utilizam esse tipo de armamento para fazer aquele tiro preciso e não acertar ninguém além da ameaça. Exatamente. Uma curiosidade interessante é que existe uma utilização intermediária entre o fuzil de assalto e o atirador de precisão, que é o chamado atirador designado, tá? Então, o atirador designado é um atirador que vai com a tropa, só que vai com um fuzil preparado, que pode até ser uma carabina, mas um fuzil com um cano um pouco maior, com a luneta, e que ele vai encontrar alguns alvos específicos para poder abater a uma distância maior, tá? Então ele fica entre o combatente ali, que está olhando os olhos do inimigo, aquele que está mais próximo, e o atirador de precisão que está lá atrás, que está em cima do prédio, que vai fazer aquele tiro mais longo. Para finalizar, Rocco, vamos falar de valores aqui que a galera quer saber.
Um desse aqui, Taurus, hoje, sabe quanto tá ou não? É em torno de 14 mil reais. 14 mil reais, tá? Se for um AK importado, sai bem mais caro, né? Sai bem mais caro. Eu acredito que um desse aqui você vai pagar aí em torno de 25, varia 20, varia bastante por conta do dólar, tá? É. E uma preciosidade, essa aqui é tua, né? Por favor. Tô esperando só a documentação chegar. Essa aqui é tua, né? Uma preciosidade dessa que tá valendo quanto? Hoje, em torno de 30 mil reais já aqui no Brasil. Já aqui no Brasil. Detalhe, a gente não falou das marcas, porque o representante pediu para que nós não citássemos a marca, tá bom? Quem tiver dúvida, comenta aí. A gente comenta. E explica mais detalhes. Eu acho que foi isso. Acho que é isso, Marcelo. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí. Forte abraço, galera. Não esqueça de inscrever-se aqui no nosso canal, marcar o sininho de notificação para receber todas as notificações. Além disso, deixe seu comentário que a gente quer conversar com vocês sobre isso aqui também. Até mais. Valeu!